É com muita alegria e satisfação que neste momento me encontro aqui na presença do Senhor. É sempre uma honra, é sempre um prazer poder estar aqui novamente para, juntamente com nossos amados irmãos, meditar e estudarmos a palavra do Senhor Jesus. E para a nossa meditação nesta noite, eu convido a todos quantos que têm um exemplar da palavra de Deus, que esteja abrindo conosco neste momento no livro de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 46, onde estaremos lendo a palavra do Senhor Jesus. Livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46 até o versículo 52. A palavra de Deus nos diz assim: o cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha a vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia a Jesus pelo caminho. Queridos irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele narra a história desse cego de Jericó. É uma história muito conhecida. Todos nós, os evangélicos, já ouvimos alguma mensagem, algum estudo, algum comentário sobre este cego. Porque ele é muito famoso na Bíblia, muito famoso no meio dos evangélicos, como Bartimeu. Mas eu não quero, nessa oportunidade, meditar com os irmãos nesse texto, falando sobre o cego de Jericó em si. Mas eu quero frisar bem a minha reflexão sobre a capa de Bartimeu. Você sabe que este homem aparece neste cenário, nessa narrativa bíblica, conhecido como Bartimeu. Mas, na verdade, o texto ele não menciona, de fato, o nome deste homem. Porque essa palavra Bartimeu é uma palavra composta pela palavra Bar e a palavra Timeu. Porque a palavra Bar significa filho. E Timeu é o nome do pai deste cego. Então, quando usa essa expressão Bartimeu, é porque está dizendo que ele é filho de Timeu. Bar, filho, Timeu, o nome do seu pai. Então, Bartimeu significa que ele era filho de Timeu. Mas não é o nome próprio deste homem. É um homem que, de fato, não tem nome dele nessa narrativa bíblica. Mas conta que ele era cego, que ele vivia mendigando na beira da estrada. E um certo momento, num certo dado da sua história, da sua vida, ele ouve alguém falar que Jesus, o Nazareno, iria passar por ali. Jesus, o filho de Davi, com direção, com destino à cidade de Jericó, ele passa por ali, por aquela região. E ao passar por ali, eu penso que Bartimeu pode ter enchido seu coração de ânimo, de sonhos, e pensado consigo mesmo: hoje é o grande dia da minha virada. Hoje é o momento em que eu vou mudar de vida, porque vai passar aqui o filho de Jericó. E quando ele passar, eu vou clamar, eu vou gritar, eu vou importuná-lo com a minha voz.
e Ele vai me ouvir e vai atender o meu clamor. E de fato, assim fez aquele homem chamado Bartimeu. No momento em que Jesus passava ali, junto com os seus discípulos, com a multidão, ele começa a gritar, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele foi clamando, ele foi clamando, ele foi gritando, até que ele conseguiu incomodar a multidão. A multidão ficou incomodada com o clamor de Bartimeu. E ele também conseguiu incomodar até os discípulos. Os discípulos que estavam perto de Jesus também começaram a sentir incomodados com o clamor de Bartimeu. E Jesus para. Ele incomoda a multidão, ele incomoda os discípulos, incomoda também Jesus. E Jesus então para ao ouvir aquele homem clamar e manda chamar Bartimeu. Interessante, querido, que quando chama Bartimeu, diz o texto que ele lança de si a sua capa e vai ao encontro de Jesus. Ele não leva a capa consigo para encontrar com Jesus, mas ele lança a capa fora para ter e ir encontrar com Jesus. E aqui eu começo então, amados irmãos, a minha reflexão com vocês nessa noite. Ao lançar aquela capa, alguns princípios que eu quero compartilhar com vocês, simbolicamente, mas que pode te ajudar muito na tua vida cristã. Quando Bartimeu levanta daquele lugar e vai até o encontro de Jesus, ele lança então ali a sua capa. E a primeira capa que Bartimeu lançou daquele lugar para encontrar com Jesus foi a capa da incredulidade. Quando Jesus chama Bartimeu, ele lança aquela capa fora, a capa da incredulidade. Ele deixa a capa naquele lugar e vai encontrar com Jesus. Ele deixa a capa que estava com ele, a capa da incredulidade, e vai encontrar com o Mestre. Interessante, querido, que lá em João, no capítulo 20, no versículo 27, Jesus disse assim: disse Jesus a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas chagas, a tua mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, Tomé, mas seja crente. Naquela hora, Bartimeu deixou a incredulidade de lado, simbolicamente representada por aquela capa. Joga aquela capa naquele lugar, no chão aonde ele estava, e ruma-se em direção a Jesus. E eu quero te convidar nessa noite também a deixar a capa da incredulidade e ir ao encontro de Jesus. Não deixe que a incredulidade, que a tua falta de fé, roube a oportunidade de você ser abençoado pelo Mestre. O Mestre hoje está passando aí aonde você está. O Mestre hoje está passeando na tua casa, nos seus negócios, na tua família. Portanto, deixe então esta capa da incredulidade nesse lugar e vai se encontrar com Jesus. E Bartimeu então sai daquele lugar para encontrar com Jesus. Mas em segundo lugar, queridos, eu tenho aqui uma segunda capa que Bartimeu, simbolicamente falando, deixou naquele lugar. Ele deixa a capa da incredulidade, mas ele também, querido, deixa a capa da incapacidade. Aquele homem poderia pensar, querido: eu não tenho ninguém que me conduza até o Mestre. Eu não tenho ninguém que me conduza até o Filho de Davi. Eu não tenho ninguém que me conduza até as proximidades de estar mais perto dele. Ele poderia simplesmente pensar desta forma. Mas ele, queridos, não pensou nessas possibilidades. Quando Jesus manda chamá-los, rapidamente ele deixa ali a capa da incapacidade e vai encontrar com Jesus. Talvez você, nesta noite que está me ouvindo, este seja a sua situação. Talvez essa seja o seu lema, a situação que você se encontra neste momento. Você pensa que é incapaz. Você coloca no teu coração, na tua mente, que você não tem capacidade, que você não tem condições. Mas
Aprenda com Bartimeu. Jogue a capa da incapacidade fora. Deixe a capa da incapacidade neste local e venha ao encontro. O filho de Davi te chama. O filho de Davi também quer ter um encontro contigo nesta noite. E ele quer também solucionar o seu problema, a tua causa impossível, a tua causa que para você não tem jeito. Hoje o mestre te chama. Deixe, lance fora a capa da incapacidade. Olha o que diz a palavra de Deus, amado. Provérbios 24, versículo 10 nos diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Na hora da angústia, da tribulação, você tem que reunir todas as tuas forças, amado. Tirar força da onde não tem, para você encontrar com o mestre. Não seja e não deixe a incapacidade tomar conta do seu coração. Olha que texto maravilhoso de Salmo 27, versículo 7. Salmo 20, versículo 7. O Salmo 20, versículo 7, amados, é um texto maravilhoso que eu carrego ele sempre comigo no meu coração. O salmista, inspirado por Deus, escreve esse salmo dizendo o seguinte: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor Jesus. É no nome de Jesus, é no poder que há no sangue de Jesus, é no poder que há no Filho de Davi, que você neste momento vai lançar fora a capa da incapacidade e vai encontrar com o Senhor Jesus, para você receber aquilo que você tanto precisa. Mas em terceiro lugar, querido, quando o mestre chama Bartimeu, ele lança uma outra capa fora. Ele deixa naquele lugar, queridos, a capa do conformismo. Ah, querido irmão, essa capa aqui tem sido o problema de muita gente. Quantos que pensam assim: ah, o meu problema não tem jeito. O médico já disse que não tem cura, não tem solução. O advogado já disse para mim que a minha causa não tem como eu solucionar, não tem como eu resolver este problema. Ah, o meu destino é sofrer até a morte. O meu destino é morrer com essa enfermidade. O meu destino é morrer com esse problema nas minas costas. Isso, queridos, é conformar com a situação que você está. Olha Bartimeu, o cego de Jericó. Ele era cego, mas não conformava com a situação que ele vivia. Ele não conformava em ser cego e não queria morrer cego, passar o resto da tua vida mendigando por causa daquela enfermidade. Então o que ele faz? Quando ouve o mestre chamar, quando ele ouve o filho de Davi chamar, ele deixa naquele local a capa da incapacidade. Ele deixa naquele local a capa do conformismo e vai encontrar com o Senhor Jesus. Olha que texto maravilhoso, querido. Romanos 2, versículo 2 nos diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para conosco. Queridos, você não pode conformar com este mundo. Você não pode se conformar com a situação que você está vivendo. O mestre também te chama como chamou Bartimeu. Jogue essa capa fora, a capa do conformismo. Não deixe a capa do conformismo prender você, te segurar, fazer com que você não seja abençoado pelo mestre. Mas nesta noite, você é convidado a seguir o exemplo de Bartimeu e jogar a capa do conformismo fora, para você abraçar o mestre, abraçar a solução para os teus problemas nesta noite. Portanto, queridos, faça como Bartimeu. Jogue a capa, queridos, do conformismo fora. Mas, amados irmãos, em quarto lugar, eu tenho aqui uma quarta capa que Bartimeu também lançou fora naquele local. Bartimeu lança fora, queridos, a capa da tristeza. Ah, queridos, você acha que Bartimeu vivia uma vida alegre naquela situação?
Você acha que Bartimeu era um homem feliz? Viver esmolando, mendigando? Era um homem triste. A Bíblia não fala, mas eu posso imaginar que a própria situação, a própria enfermidade, o próprio jeito que aquele homem vivia, ele era um homem triste, talvez até um pouco depressivo, porque a enfermidade tem essa tendência de nos jogar para baixo, de inibir as nossas possibilidades, inibir o nosso potencial, travar as nossas condições e deixando assim e fazendo assim como que a depressão possa nos alcançar. Então, quando ele recebe o convite do filho de Davi para encontrar com ele, simbolicamente ele lançou fora também a capa da tristeza. Neemias, capítulo 8, versículo 10, na parte B do versículo, ele diz assim: porque a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a nossa força. O salmista também escreveu que na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Portanto, querido, na presença do Mestre, na presença do Filho de Davi, você é convidado neste momento a lançar fora a capa da tristeza. Deixe que o bálsamo do Espírito Santo do Senhor, deixe que a alegria do Senhor possa introjetar no teu coração, na tua mente. Querido, Neemias 8:10, olha que coisa linda, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Essa é a parte B do versículo, Neemias 8, versículo 10. E eu quero te encorajar nesta noite a jogar fora a capa da tristeza, a lançar fora a capa que está deixando você depressivo, está jogando você para baixo, está inibindo a tua força, inibindo o seu potencial, que não deixa levantar a tua cabeça, que não deixa olhar para frente. Nesta noite, o Mestre te chama, jogue fora essa capa da tristeza e venha ao encontro do Mestre, porque Ele também te chama. Louvado seja para sempre o nome daquele que vive e reina para todo sempre, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas em quinto lugar, amados irmãos, olha que coisa linda. Quando Jesus chama Bartimeu, ele joga fora uma outra capa. Ele joga fora, querido, a capa da esmola. Eu fico imaginando comigo, querido, Bartimeu arrancando aquela capa, jogando aquela capa no chão, dizendo: capa, muito obrigado. Foi muito bom o tempo que você me serviu, mas agora eu não preciso mais de você. Eu não vou mais mendigar, porque o Mestre me chama. O filho de Davi me chama. Ah, querido, a capa da esmola que fazia Bartimeu esmolar. Por que eu digo a capa da esmola? Porque não sei se você sabe, mas havia uma lei naquela época que quando uma pessoa era deficiente, principalmente visual, o governo fornecia essa capa especial para a pessoa que era portador dessa deficiência, para que qualquer lugar que ele entrar, qualquer pessoa que ouvisse, sabia, aquele homem de fato é um deficiente visual, porque aquela capa preta fornecida pelo governo, e a pessoa, ao usar aquela capa, ele era identificado como uma pessoa deficiente visual. Então todo mundo, ao olhar para Bartimeu, não precisava que Bartimeu proferisse uma palavra sequer. A pessoa já sabia que ele era um deficiente visual. Então, automaticamente, ele precisava de pedir esmola. Alguém deveria ajudá-lo, porque com aquela enfermidade, ele não tinha condições de se sustentar com um emprego, com um trabalho digno. Então, quando o Mestre chama ele, ele lança fora a capa da esmola. Ele lança fora, joga aquela capa da esmola. Ele não precisa mais daquela capa. O texto que eu li como base, Marcos 10, versículo 49, na parte final, a parte B desse versículo, diz assim: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Quando ele levanta ali, irmão,
Ele deixa a capa naquele lugar e vai encontrar com Jesus. Capa de esmola. Para quê? O dono da vista, o dono da visão, o dono do mundo, aquele que criou o céu, criou a terra, aquele que manda no céu, manda na terra, manda no inferno, manda no prefeito, manda no presidente da república, ele está me chamando. Eu deixo a capa, vou para lá cego e tenho certeza que vou voltar enxergando. Assim fez Bartimeu, jogou a capa de esmola fora, porque não precisava mais de usar aquela capa que fazia com que ele precisasse de se esmolar, de pedir esmola para a tua sobrevivência. Mas, amados irmãos, em sexto lugar, eu tenho aqui uma sexta capa, simbolicamente, que Bartimeu joga para fora naquele momento. Foi a capa da cegueira. Olha, irmão, do versículo 48 de Marcos 10, que nós lemos, Marcos 10, versículo 48. Olha, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que ele clamava? Porque ele queria enxergar. E por que ele queria enxergar? Porque ele era cego. O que ele faz? Lança fora a capa da cegueira. Interessante que muitos ali queriam que ele continuasse cego. A multidão não queria que ele clamasse. O discípulo de Jesus também não queria que ele clamasse. Mas ele continuou clamando. Ao clamar, ao gritar, ao buscar socorro naquele momento ali, ele estava dizendo, em outras palavras: eu quero jogar fora a capa da cegueira. Eu não quero mais usar essa capa. Eu preciso de me libertar dessa capa. E assim ele fez. Continuou clamando, continuou me insistindo, continuou pedindo. E assim ele fez até o mestre parar e mandar chamá-lo. E quando o mestre chama, o que ele faz? Joga fora, deixa naquele lugar a capa da cegueira. E eu quero dizer uma coisa para você desta noite. Hoje pode ser que você não esteja cego visualmente. Pode ser que você esteja enxergando perfeitamente. Mas talvez você está, querido, usando a capa da cegueira espiritual. Você não está enxergando o estado de vida que você está vivendo. Você não está enxergando o modo que você está vivenciando com uma vida dúbia, com uma vida de pecado. O mestre te chama nesta noite para fazer com que você jogue fora a capa do adultério, a capa da prostituição, a capa, querido, de fazer coisas ilícitas que não agradam a Deus. Deus quer que nesta noite você jogue fora essa capa, a capa do pecado, a capa da incredulidade, a capa do adultério, a capa do mundo dos vícios, e enfim, jogue fora a capa da cegueira e tenha visões espirituais desta noite. O mestre te chama para que você também jogue fora a capa da cegueira. Assim, queridos, fez Bartimeu naquele momento. Jogou fora a capa da cegueira porque não ia mais precisar daquela capa. Mas, amados irmãos, eu tenho aqui em sétimo lugar uma sétima capa que Bartimeu joga fora naquele momento. A capa da humilhação. Bartimeu era humilhado, irmão. Só o fato de ter de se esmolar, pedir esmola, todo dia na beira da estrada, comendo poeira onde as pessoas passavam. Talvez as pessoas zombavam de Bartimeu, ria de Bartimeu. A Bíblia não menciona esses detalhes, mas eu posso aqui conjecturar, imaginar com os irmãos que ele poderia talvez sofrer muitas calúnias, sofrer muita zombaria e às vezes até muitas decepções que pessoas poderiam ajudá-lo, poderia contribuir com ele, mas não ajudava, não contribuía e ao invés de contribuir, de ajudar, zombava, caçoava. Eu posso imaginar isso comigo aqui neste momento. Mas, querido, quando o mestre passa, tudo muda.
Quando o filho de Davi passa, tudo muda. Quando o filho de Davi passa naquele lugar, a coisa muda. Por quê? Porque ele começa a gritar e ele então lança fora a capa da humilhação. Ele não iria mais precisar de ficar naquele lugar. Amados, lá o texto básico que nós lemos, Marcos 10, versículo 52, diz assim, no versículo 52, e Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Quando Jesus disse, olha, vai, a tua fé te salvou. Bartimeu naquele momento estava crendo. O coração dele encheu de alegria. A tua mente encheu de alegria. Olha, eu agora não preciso mais carregar essa capa da humilhação. Eu não preciso mais carregar essa capa, porque essa capa me serviu até aqui. Me ajudou, me foi útil, mas agora eu tenho algo melhor. A capa da humilhação, a capa da cegueira, a capa do conformismo. Não preciso mais carregar essas capas. Hoje eu tomo posse de uma nova capa. Todas essas capas que eu citei aqui, Bartimeu jogou fora. Mas houve uma capa que Bartimeu vestiu. Foi a capa da fé. Quando Jesus disse para ele, olha, vai, a tua fé te salvou. Eu fico imaginando e posso imaginar, queridos, que naquele momento o coração de Bartimeu se enche de ânimo, se enche de sonhos. Eu vou poder agora enxergar a minha família, vou poder ver o rosto dos meus pais, o rosto dos meus amigos, eu vou poder ver o sol nascer, eu vou ver a lua clara à noite, eu vou ver o amanhecer de um dia, vou poder ver as flores brotando, vou poder ver o verde das flores, eu vou poder contemplar a natureza criada pelo Mestre. Ele veste então a capa da fé, ele toma posse naquele momento da tua vitória. Ele toma posse naquele momento da tua bênção. E eu quero neste momento também te encorajar a tomar posse dessa capa, a vestir essa capa da fé neste momento, para que a capa da fé, ao ser colocada sobre os teus ombros, você possa retirar toda a incredulidade, toda a falta de fé, para que você possa também confiar no Mestre, para que o Mestre possa, neste momento, entrar com providência na tua causa, entrar com providência no teu problema. Talvez disseram para você que não tem mais jeito. Talvez disseram para você que a tua causa é insolúvel. Talvez alguém disse para você, olha, pode desistir, acabou, não tem mais jeito para você. Eu te convido nesta noite a vestir a capa da fé. Quem dá o veredito final é Deus. Quem vai bater o martelo nessa sua situação é Deus. Portanto, vista nesta noite, aprenda com Bartimeu, vista a capa da fé e tenha confiança e tenha certeza que o filho de Davi, que passou lá em Jericó, e Bartimeu foi curado daquela enfermidade, hoje ele passa por aqui. Hoje ele está passando aí aonde você está. Ele está passando aí na tua casa. Ele está passando aí na tua família. E esse problema, essa causa que para você não tem mais solução, ele vai passar aí e trazer a solução para o teu problema, para a tua vida. Queridos, aprenda com Bartimeu nesta noite. Vista a capa da fé. E tenha confiança, porque no mundo espiritual, querido, não tem nenhuma varinha mágica. Tudo é pela fé. E através da fé é que você vai resolver. Através da fé que você vai conquistar. E através da fé que a mão do Mestre vai agir aí na tua causa. Vai agir aí neste problema. Então, queridos, vista a capa da fé. E tome posse da fé na tua vida, para que você possa, neste momento, ao ser alcançado
pelas bênçãos que o Senhor Jesus tem para a tua vida. E nunca esqueça isso. A melhor bênção que você possa receber na tua vida é abrir o teu coração e deixar que Jesus entre no teu coração e faça morada na tua vida. E que você possa ter o seu nome escrito no livro da vida. Que Deus te abençoe ricamente a tua vida. Que as palavras proferidas por mim nesta mensagem possam achar um espaço, achar guarida dentro do teu coração como uma injeção de ânimo, como um conforto para a tua vida. Nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, vista a capa da fé. Tenha confiança que Deus, o Jesus, o Filho de Davi, também passa aonde você está. Que Deus te abençoe poderosamente a tua vida, a tua casa e toda a tua família, em nome do Senhor Jesus. Amém.